E aí, professor, beleza? No vídeo de hoje eu estarei falando sobre a comunidade indígena Guarani Kaiowá e irei contar sobre seu processo histórico, costumes, questões sociais, comidas típicas, entre outras coisas. Os Guarani Kaiowá são o segundo maior povo indígena do Brasil atualmente, com cerca de 50 mil habitantes que se concentra principalmente no estado de Mato Grosso do Sul. Investigações arqueológicas mostram que a cultura guarani tem origem nas florestas tropicais das bacias do Alto Paraná, do Alto Uruguai e extremidades do Planalto Meridional brasileiro. No século V, 400 anos depois de Cristo, essa cultura já teria se diferenciado da Tupi e estaria estruturada com características observáveis no século XVI, bem como nos dias de hoje. Os mesmos arquipélagos sugerem que sua sugestão seria de aproximadamente 1 milênio. As populações proto-guarani, que deram origem aos Guarani da época da conquista 1500 e de hoje, Susnik, 1975, têm uma história marcada por intensos movimentos de traslados dentro do espaço, por eles considerados apropriados como territórios de ocupação. Na chegada dos europeus, as populações que ficaram conhecidas como Guarani ocupavam extensa região litorânea que iam de Canênia, São Paulo até Rio Grande do Sul, infiltrando-se pelo interior nas bacias do rio Paraná, Uruguai e Paraguai. Da influência dos rios Paraná e Paraguai, espalhavam-se pela margem oriental deste último e nas duas margens do Paraná. O rio Tietê ao norte e o Paraguai a oeste fechavam seus territórios. E nos anos 1000 a 1200 expandiam-se ao sul, a partir de regiões localizadas no oeste brasileiro. Grupos de cultura guarani ocupam territórios compreendidos pelo atual sul do Brasil, norte da Argentina e a região oriental do Paraguai. Os índios Guarani Kaiowá preservam sua língua nativa, falada de maneira corrente em meio a seus membros. O artesanato é feito com base no conhecimento biodinâmico, em respeito à natureza, e aproveita de materiais integralmente. As peças construídas com o seu artesanato são hoje sua principal fonte de renda e sustento. A música tem grande poder em sua cultura e identidade, com rituais cantados com toque ritmado. Para eles, a função do pajé é importantíssima, tão valorizada quanto a de um guerreiro. Para eles, os embantes vão além desta dimensão e precisam ser mediados por quem consegue alcançar estes outros planos. Uma cultura sem fim, que precisa ser valorizada e, acima de tudo, preservada. Os Guarani Kaiowá encontram-se vivendo hoje, em sua maioria, em reservas criadas pelo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, no início do século XX. São poucas as reservas que existem e elas possuem alta densidade demográfica, não permitindo, portanto, a manutenção do modo de vida tradicional Guarani e Kaiowá. Isso junto ao descaso do Estado brasileiro na demarcação de novas terras indígenas na região, vem fazendo que muitos Guarani Kaiowá passem a reocupar seus territórios tradicionais, tecorras, nas últimas décadas por meio das chamadas retomadas. As retomadas inserem-se em um contexto que os Guarani Kaiowás requerem cerca de 700 mil hectares de terra em todo o estado do Mato Grosso do Sul, cerca de 2% da área total do estado, que é de 35 milhões de hectares. Diante das retomadas, fazendeiros da região têm intensificado os gravíssimos ataques contra este povo indígena nos últimos anos. Diversos são os casos das milícias cometendo assassinatos, tortura, ameaças dos mais diferentes tipos, inclusive despejos de agrotóxicos em cima dos tecorras, com o uso de aviões. Desta forma, o contexto de violação de direitos do povo Guarani Kaiowá está relacionado à ausência de demarcações de seus territórios tradicionais, mas também à omissão do Estado em relação à segurança pública, saúde, alimentação, educações, questões ambientais, justiça e promoção de outras políticas públicas que permitam tal povo desenvolver
alternativas econômicas autossustentáveis. O abache, que no caso é o milho, é um dos principais alimentos ingeridos pelos Guarani Kaiowá. A batata doce, que no caso é o jete para eles, também é um dos principais. O palmito, que é o jeje, o mange, que é a mandioca, e o manduve, que é o amendoim. Consiste em alguns dos principais alimentos guarani. Cozido ou assado é o principal alimento que eles mais gostam. As crianças fazem até fila para ganhar o seu. Uma comida muito típica é o tenon de porá. Essa comida é feita do seguinte modo: ela é cozinhada na água e sal com os pedaços de frango, sem tempero algum e sem refogar. Quando os pedaços estão quase macios, junta com um monte de palmito cru e picado e deixa cozinhar até ficar mole, o que dá essa sopa com um aroma defumado por conta do carvão. E o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Me dá um 10 professor, por favor, demorou demais fazer esse bagulho.